tema da aula: estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão e objetivo da aula: produzir um esquema a partir do texto da aula anterior, no caso, produzir um esquema a partir do texto da aula anterior, associando a ele imagens ou ilustrações de modo a construir sentidos. Professor Mauro, eu já fiquei intrigada aí com esse título, até... Tudo no esquema? Vamos lá. Mas esse título é meio cringe, né? É cringe? Será que eu sou cringe? Agora tudo é cringe, né? Esse título é meio cringe. É porque essa gíria, né? Tudo no esquema, é muito antiga, né? Não vou falar de idades aqui, mas é muito antigo. Olá, alunos, professores, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, hoje a nossa aula Tudo no Esquema, que é uma sequência de aulas aí da nossa sequência de atividades 4. Então, vou pôr na tela para vocês agora o conteúdo de hoje. Olha só. Conceito do texto esquema e seu propósito comunicativo. Exemplos de tipos de texto esquemático. Está no caderno Aprender Sempre, aula 3, sequência de atividades 4, como eu disse, página 48, volume 2, para vocês acompanharem com a gente. Então, tudo no esquema, a gente pode interpretar. Os professores, por exemplo, sem entregar a idade dos professores também, né? Pode falar um pouquinho sobre essa expressão, tudo no esquema, né? Tudo no esquema, tal. Vamos conversar sobre isso. Então, já que a gente vai conversar sobre isso, olha para o chat para começar. Para você, o que é um esquema? Então, o aluno aí em casa vai responder aquilo que sabe. Esquema, a gente vai falar já qual que é a definição do gênero textual, mas a gente está falando sobre essa questão de organização, né? E organizar, deixar tudo planejado, tudo mais claro, mais sucinto, mais sintético, né? Para que as pessoas possam ver e entender mais rapidamente do que quando tem que ler o texto discursivo, que é mais prolixo, né? O texto em prosa, que aí vai ter muito mais rodeios, vai ter muito mais, umas frases mais extensas e tal. Então o texto esquema ele vai trazer isso aí, tudo organizadinho, mais pronto, né? Então vamos continuando com a aula. Conceito do esquema. Na tela. Esquema é um gênero textual de meio de produção gráfica que tem como função social e comunicativa apresentar de forma sintética e de rápido reconhecimento as principais partes de um conteúdo ou assunto lido. Por ser um instrumento de estudo do texto, o esquema de leitura é bastante utilizado pelos sujeitos dos domínios acadêmico e escolar. Deixa na tela aí, só para poder enfatizar isso aqui, ó. Então, primeiro, começou lá, é um gênero textual de meio de produção gráfica, né? Aí a função é comunicar e apresentar de forma sintética, ou seja, de forma mais resumida, e rápido reconhecimento, ou seja, olhou, reconheceu as principais partes de um conteúdo ou assunto lido. Então, é um texto mais longo, a gente leu, deu aquela resumida, mas ao invés de resumir em forma discursiva, a gente vai colocar nesse esquema que fica de rápido reconhecimento, né? Por ser um instrumento de estudo do texto, o esquema de leitura é bastante utilizado nos domínios acadêmicos e escolar. Esse gênero tem como propósito comunicativo apresentar de forma resumida as principais partes de um conteúdo lido. Então é isso, né? A gente já definiu aqui. Esquema vai trazer o quê? De forma resumida, de forma que seja de rápido reconhecimento, um assunto, informações de um texto mais longo, de um texto um pouco mais discursivo, de um texto um pouco mais prolixo, né? Então, quando a gente fala prolixo, eu falei já 2 vezes, a gente está falando de uma coisa mais cheia de rodeios, mais extensa, né? Não muito sucinta, né? O prolixo, ele é o contrário, né, do que é sucinto, do que é objetivo, né? O prolixo, ele vai se estender mais. Então, o esquema, ele não é prolixo, o esquema, ele é mais objetivo, mais sucinto, direto. Então as pessoas olham e já conseguem reconhecer as informações. Exemplos de esquema. Professora, a senhora gosta de esquemas? Agora a gente está falando do texto. De texto, sim. Isso. Eu utilizo muito esse texto, esse tipo de texto, porque facilita para procurar uma informação e também no esquema, depende do esquema que a pessoa gosta de fazer, eu gosto de utilizar imagens que seguem um contexto. Aí, talvez, eu não sei se apareceu aí na aula, a questão do mapa mental, é o que eu mais utilizo no dia a dia. Pode ser que apareça, a professora gosta de dar spoiler aqui. Então é o seguinte, o esquema, a gente gosta de trabalhar exatamente por causa disso, porque ele facilita a organização, né? Tem muito, por exemplo, vamos falar do meu caso, eu gosto muito de, ao estudar, escrever.
Então, ao mesmo tempo que eu estou estudando para alguma coisa, eu gosto de ficar escrevendo. Então, ao escrever, eu vou fazendo um esquema, porque eu prefiro escrever em forma esquemática do que o texto corrido, né? Então, eu vou fazendo ali sínteses, eu vou fazendo setas, eu vou fazendo parágrafos sintetizados, né, com aqueles marcadores e tal. Então, cada um tem o seu jeito de fazer as suas anotações, mas geralmente parte para esse lado do esquema, porque é exatamente isso. É que aquele visual te auxilia a entender melhor quando você bater o olho, né? Então você fez as anotações, quando você olhar de novo, você já consegue entender melhor as informações do que se você tivesse que ler o texto todo de novo. Então você parte de uma informação principal, aí dela se ramifica para diversas outras informações, e essas informações com todas bem explicadas, às vezes põe figura, como a professora falou, põe ícones e tal, e aí vai deixando o texto bem mais claro, né? Então eu não sei se vocês concordam com isso, e se vocês também conseguem se situar nesse tipo de situação aí, e ver se algum desses casos cabe ao que vocês fazem. Vamos continuar então. Temos um exemplo. Então, a partir de agora, a gente vai ter exemplos na tela e vocês vão falando qual é o tipo de texto que a gente tem. Ó, a imagem abaixo apresenta o exemplo de, e nós temos aí, né, eu não vou falar o que é, o título é produção cultural, o que as pessoas tweetam, e aí tem lá as porcentagens, 37,55%, vou ajudar vocês porque está pequenininho, né? 37,55% no laranja, opiniões e conversas, 5,85% lá no azul, tweets corporativos, casos de empresa, né, aqueles de negócio. 3,6, notícias, que é o rosinha. 3,7 é o verde, coloca... Nossa, nem eu consegui ver isso aí. Não dá pra ver. O que é? Spam, muito bem, a minha amiga Lívia aqui me ajudou. Spam. 8,7, retweets, quer dizer, você está retweetando alguma coisa que já foi colocada no Twitter, uma repostagem. 40,55, que é o amarelo, baboseiras tipo vou almoçar. Então, nós temos aí esse texto com esse tipo de informação. Eu quero que vocês me digam aí, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês, até para a gente poder deixar vários participarem. Que tipo de texto é esse? Que exemplo de texto é esse que a gente colocou na tela? E é um texto esquemático. E assim, eu lembro do gráfico, porque assim, eu não sou muito bom em fazer gráfico, não. Hoje tem muito aplicativo, o próprio... Excel ajuda você, né? Tem outros programas que ajudam você a fazer o gráfico. Não é tão difícil, mas eu não era muito fã de fazer gráfico. Só que o gráfico, para informação, eu sempre achei excelente. Né? Por exemplo, esse tipo de informação, de porcentagem, você pegar uma totalidade de pesquisa que você fez. Os alunos, quando estavam fazendo TCC, por exemplo, quando eu estava acompanhando o TCC com os alunos do ensino médio, né? Quando eu fiz o meu TCC na faculdade, a gente sempre levanta muitos dados. E às vezes a gente tem que colocar esses dados na apresentação, né? Os alunos do 9º ano, talvez em algum momento alguém pediu para apresentar dados de alguma pesquisa que foi feita. E aí você passa essa informação no texto corrido, é muito mais complicado, né? De escrever, de localizar, de entender. Agora, quando você faz assim, nesse visual, né? Pode ser o gráfico em barras, né? Que também é muito comum, ou em pizza, tem outros tipos de gráfico, quer dizer, você colocou no gráfico, olha como fica bem mais fácil, você sabe que aquele disco ali é a totalidade, e dessa totalidade, uma porcentagem faz isso, a outra porcentagem faz aquilo, pequenas porcentagens fazem outras coisas, e você consegue entender melhor como é que funciona essa divisão da pesquisa. A imagem abaixo apresenta o exemplo de, e aí a gente tem essa tela com uma estruturação, então ó, o centro ali, estruturação da apresentação. Então a ideia é que está passando como se funciona uma apresentação, né? E aí as setas vão indicando para cada lado, dizendo conhecer sua audiência, audiência seria aquele que está te ouvindo ou te assistindo, conhecer o espaço da apresentação, o local onde você vai fazer a apresentação, então para os alunos isso é ótimo, calcular o tempo, faça um índice, o índice da sua apresentação, definir o objetivo da apresentação e escolher o formato ideal, que pode ser nesse formato, pode ser em formato de slide simples, pode ser em cartazes, o que for, mas faça a escolha do seu formato ideal. Agora, que tipo de texto é esse que eu coloquei para vocês? Um minutinho, voltamos.
estamos de Ó, volta. temos a participação da aluna Eduarda, a professora é a Priscila, ela diz assim, mapa mental. Mapa mental? A aluna Vitória, a professora é a Marilene, diz o seguinte, é um mapa mental com dicas para determinado serviço. Já o aluno Gustavo, a professora é a Bruna, diz, esse é um mapa mental. Mapa o Caio mental. também fala, mapa mental. Então, a sequência de respostas Mapa são assim. visual, também tem gente que gosta de chamar, né? Olha, a Priscila colocou esqueminha. Esqueminha, é um esquema. Então, é exatamente isso. Você vê, ó, todo esse tipo de texto são textos esquemáticos. Só que cada um tem o seu nome específico, né? O anterior a gente chamou de infográfico, gráfico e pizza. Esse aí já é um mapa mental. O mapa mental é muito comum na sala de aula, né, Pro? Sim, já pediu bastante. quantos? Muitos, sempre peço. Muitos, né? É Autoavaliação. ótimo para organizar o entendimento da aula, né? Terminou a aula, você pede, faça um mapa mental para o aluno demonstrar para o professor e para os outros alunos, para ele mesmo, que ele conseguiu entender todo o caminho da aula, o assunto principal, quais foram os assuntos secundários que foram abordados, os exemplos. É ótimo. E tem aluno que sabe fazer uns mapas mentais maravilhosos. Esse que eu fiz é básico, básico do básico. Isso aí, né? Acho que qualquer um faz, né? É? Não sei, eu faria Nossa, ela não me ajuda. diferente. Eu pensei Eu que ela ia faria falar, diferente. nossa, tá lindo, professor. Não, ela fala, eu faria diferente. Com certeza eu faria diferente. Os alunos fazem mapas mentais muito bons. Mas aí é um exemplo para vocês verem como que funciona essa questão do esquema, né? Parte de uma informação principal, informações secundárias, poderia ter muito mais ramificações, explicações, até imagens, né? Desenhos, ícones e tal. Muito bem. Eles estão mandando alguma coisa? Continua falando sobre o mapa mental explicando o que é, tá Muito assim. legal. Desses... Vamos ver então o próximo exemplo. Esse aqui é bem conhecido. Vamos lá. Bem conhecido, mas sem falar, então. Não fala nada. A imagem abaixo apresenta o exemplo de, e aí nós temos aí os elementos químicos, né? Todos eles com os símbolos e suas definições e os seus valores e mais um monte de coisa. Eu não vou falar mais não, porque eu não sou da área, eu vou falar besteira. E aí você percebe que tem uma legenda, né, embaixo com as cores, né? Mostrando cada grupo que pertence a esses elementos, tal. Tem dica também, tem spoiler na tela também. Então, eu acho que esse eu não vou dar tempo não, porque está com spoiler. Eles devem ter mandado já, né? Ó. Nossa, eles não sabem nada, né? Como que pode? Gente, como que pode? Já responderam tudo. Não, alguém aqui colocou, a Evelyn colocou mapa mental, acho que ela está respondendo do anterior, anterior. Né? Ou então está querendo brincar comigo, talvez seja isso. Não, acho que não, acho que ela está respondendo do anterior. O anterior que está subindo agora. Ó, respondendo aqui, tabela periódica. Tabela periódica, o Samuel confirma, tabela periódica. A Promaria colocou aqui, ó, ela me representa, a Promaria. Ó, vamos lá. Misericórdia, a minha professora de química me fez decorar isso. A minha também. E eu não sei nada hoje disso, hein? Não sei quase nada. Porque decorou, mas a minha professora, decorar não é legal. Ela me pediu para decorar também. Nossa, era um trabalho, hein? Aí colocaram aqui, é um esquema, tabela periódica, segundo a aluna Marla, da professora Odelaide. Então, estão falando que a tabela periódica, até o Matheus Gomes confirma, é uma tabela periódica. Mas será que eles conhecem a tabela periódica? Conhece tudo da tabela periódica, gente? Eu só conheço oxigênio ali, deve estar em algum lugar ali. Oxigênio e hidrogênio. Hidrogênio também, é verdade. Devo conhecer esses dois.